Muito bem, gente. E aí, acabamos de falar sobre reversão da aposentadoria, vamos falar agora sobre readaptação. O que é isso? Readaptação é quando o servidor muda de um cargo para outro cargo em decorrência de uma limitação física ou mental que ele sofreu que impossibilita o servidor de continuar ocupando aquele cargo. Então ele vai para outro cargo diferente. Porque se não acontecer isso, vai ter que aposentar o servidor. Então, imagina a história. O cara é digitador, né? Passou no concurso, digitador, trabalha lá digitando, aí sofreu um acidente e perdeu a mão direita. Pô, só ficar digitando com a mão esquerda é complicado. Readapta o cara para o cargo de carimbador. Carimbador, ele pode carimbar com a mão esquerda, não sai nem torto nem nada. Pá! Acabou. Digitador é um cargo, carimbador é outro cargo, de outra carreira diferente. Não é isso? Isso. Pode readaptar o cara para o cargo de carimbador? Pode. Desde que essa readaptação tem que ser na horizontal, né? Daqui para cá. Não pode ser assim, nem assim. Assim. O que eu estou querendo dizer na horizontal? A readaptação tem que ser para um outro cargo de mesmo nível de escolaridade. Digitador é cargo de nível que? Médio. Ele não pode ser readaptado. Ah, vou readaptar o servidor para o cargo de auditor fiscal. Negativo, nível superior. Também não pode readaptar. Tem um cargo aqui de auxiliar de serviços gerais que ele pode... Não, auxiliar de serviços gerais é nível elementar? Não. Mesmo nível de escolaridade, mesma remuneração. Quanto é que ganha o digitador? 3 mil? O carimbador? 3 mil. Pô, vai ganhar bem assim para ser carimbador, hein? Então, 3 mil. E atribuições? Atribuições administrativas, né? Digitar, carimbar, receber, protocolar. Atribuições compatíveis. Não tem as mesmas atribuições, porque cargo com as mesmas atribuições só o mesmo cargo. Não existem dois cargos de mesmas atribuições. Existem atribuições parecidas, né? Então, se o cara é auditor fiscal, ele pode ser readaptado a sofrer um auditor fiscal. Vamos supor que aquele cargo de auditor fiscal, ele tem que trabalhar na rua, tem que andar. E ele sofreu um acidente, ficou na cadeira de rodas. Não dá para ele fazer isso na cadeira de roda porque vai atrapalhar. Então, dá para readaptar para outro cargo da área de auditoria. Então, tem a auditoria do trabalho, auditoria não sei de quê, ou de repente da Advocacia Geral da União, que não é exatamente a mesma coisa, mas é controle de finanças e tal, ou alguma coisa. Ou seja, uma coisa próxima, parecida. Então pode haver essa readaptação. Até porque, se não readaptar esse servidor, ele pode continuar ocupando esse cargo com essa limitação que ele sofreu? Não. Então das duas uma. Ou readapta ele para outro cargo, ou terá que aposentar o servidor. Então é ruim para o servidor que vai ter que ir para casa, ficar aposentado lá, né? Na verdade, ninguém gosta de ser aposentado. Ninguém gosta, né? Não tá. Duvido. Então, ou ele vai ter que ser aposentado, que não é bom para ele, que ele quer continuar trabalhando. E pior ainda para a administração, que vai pagar uma pessoa que não está fazendo nada, né? Quando poderia estar produzindo. Então, readapta ele para outro cargo. Ok? Ok. Agora, me responda uma coisa. Na readaptação, digitador sofreu um acidente, perdeu a mão. E aí, não dá para ele continuar exercendo esse cargo, com essas limitações. Existe algum cargo de mesmo nível de escolaridade, mesma remuneração e atribuições compatíveis? Existe. Só existe um, que é o digitador. Qualquer outro cargo é mais alto, é mais baixo, tem remuneração diferente, não sei o quê. O único possível é carimbador. Ok. Só que a lei que criou o cargo de carimbador, criou 50 cargos de carimbador, e todos os 50 cargos de carimbador já estão ocupados. As 50 cadeiras já estão ocupadas por 50 carimbadores. Não existe nenhum cargo vago de carimbador. Não existe cadeira para ele sentar. O que vai acontecer?
Ah, Gustavo, então se não tem nenhum cargo único é que ele está ocupado, não dá para readaptar o cara, então vai acontecer o quê? A administração vai aposentar o servidor. Você acha? Você acha que a administração vai aposentar o servidor, mandar ele para casa e vai pagar ele para não fazer nada, sabendo que ele poderia muito bem trabalhar como carimbador? Não, Gustavo, mas não tem cargo vago. Eu sei que não tem cargo vago. Foi eu que falei isso. Eu sei repetir. Eu sei disso. Mas ele poderia trabalhar como carimbador. Não poderia? O problema é formal apenas, né? O problema é formalidade. Não tem cargo vago. Mas ele poderia trabalhar como carimbador. Não poderia? Poderia. A administração vai pagar ele para ele ficar em casa? Duvido. Não vai mesmo. Vai fazer o quê? Daí é que criaram a figura do excedente. Esse servidor, ele será readaptado de qualquer maneira para o cargo de carimbador e vai ficar como excedente. Se você olhar lá a lotação, quantidade de cargos de carimbador, 50 mais um excedente. Na hora que um desses 50 cargos vagar, um se aposentar, ou morrer, ou foi embora, não sei o que, esse que estava aqui como excedente, excedente quer dizer, só para você entender, ele está trabalhando igual todo mundo, só que ele não tem cargo. Vamos supor, ele não tem cadeira para sentar, estava trabalhando em pé, todo mundo sentado e ele em pé, mas está trabalhando. Assim que um desses cargos vagar, ele ocupa aquele cargo ali e não está mais como excedente, beleza. Vai ficar como excedente. E lá em cima na reversão? Te pergunto, na reversão a pedido, o servidor pede a reversão para voltar para o cargo, só que não tem nenhum cargo vago. Pode haver reversão a pedido se não houver nenhum cargo vago? Não, é um dos requisitos. Ok. E a reversão de ofício? O servidor ficou com mal de Parkinson, foi aposentado. Ficou bom, tem que voltar a trabalhar. Só que nesse meio tempo, teve o concurso e ocuparam todos os cargos. Não existe nenhum cargo vago de analista. Sendo assim, a administração vai fazer o quê? Ah, ele poderia voltar, ele está bom. Poderia voltar a trabalhar, mas como não tem nenhum cargo vago, então vai continuar aposentado e vou continuar te pagando integralmente se você ficar em casa sem fazer nada? Duvido. O que a administração vai fazer? Volta a si mesmo e fica como excedente. Então, são as únicas duas possibilidades do servidor ficar como excedente. Na hipótese de reversão de ofício ou na hipótese de readaptação, em que não haja cargo vago. O servidor sofreu uma limitação, pode ser readaptado para aquele cargo, mas não tem cargo vago, fica como excedente. O servidor se aposentou por invalidez permanente, ficou bom, tem que ocorrer a reversão de ofício, mas não tem cargo vago, fica como excedente. Não tem mais nenhuma, hein? O pessoal acha, né? O servidor tinha sido demitido, foi reintegrado ao cargo. Esse servidor que está ocupando o cargo, ele é estável. Então, ele tem que ser reconduzido ao cargo anterior. Lembra da aula passada que a gente já viu? Lá no tema Constituição Federal, né? Esse aqui é estável, tem que ser reconduzido ao cargo anterior, certo? Certo. Mas esse cargo está ocupado. Se está ocupado, então ele fica como excedente, certo? Não. Não fica como excedente, não. Se o cargo está vago, ele é readaptado. Se o cargo estiver ocupado, o que acontece? Ele será colocado em disponibilidade para posterior aproveitamento. Uma coisa é uma coisa. E outra coisa é outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Não começa a achar que tudo é uma coisa, não. Ele fica como excedente, Ou fica... Não. Aproveita ele no cargo. Então, não. Aproveitamento é uma coisa, disponibilidade é outra coisa, excedente é outra coisa. Tranquilo? Tranquilo. Sendo assim, a gente já pode fechar aqui. O Estado Federal coloca lá, né, as formas de provimento e bota quais são as formas de vacância. Quais são as formas de provimento, ou seja, as formas pelas quais um cargo público pode ser provido, ocupado. E vacância, quais são as formas pelas quais um cargo de uma hora para outra fica vago. Então, tem as duas
listas lá na Lei 8.112, né? São listas taxativas. São forma de provimento. Essa. Ponto. Tem mais alguma? Não. São forma de vacância. Tem mais alguma? Não. Acabou. Então, forma de provimento. Nomeação, que já acabou de falar, né? Ingressa no serviço público pela primeira vez, se for cargo efetivo, nomeação a partir da aprovação de concurso público. Se for uma cargo em comissão, é livre nomeação. De qualquer maneira, tem nomeação? Tem. Tanto em cargo efetivo quanto em cargo em comissão. Agora, na nomeação, o servidor está ingressando para o serviço público sem ter nenhuma relação anterior com a administração. Independente, não é ninguém para a administração, não tem relação nenhuma com a administração e entra para o serviço público. Está entrando, quando a pessoa entra para o serviço público pela primeira vez, é nomeação. Então, pela primeira vez, por isso é que essa forma de provimento é chamada de provimento originário. As outras formas de provimento, todas, reintegração. Ele é analista, foi demitido, demissão é anulada, ele volta. Mas só está voltando porque ele já era analista anteriormente. Esse servidor é reconduzido ao cargo de técnico. Ele está voltando porque já era técnico anteriormente. Reintegração, recondução, aproveitamento que está em disponibilidade, promoção, readaptação, reversão do servidor que se aposentou e está voltando. Em todas elas, essas formas de provimento, ele já era servidor e está mudando, está indo para outro lugar. Por isso que todas essas formas de provimento são chamadas de formas de provimento derivado. Reintegração é forma de provimento derivado. Reversão, forma de provimento derivado. Certo? Certo. E do lado de lá, são formas de vacância. Falecimento, tem que explicar? Não, né? Aposentadoria, precisa explicar? Não. Demissão e exoneração, precisa explicar? Não. Só por via das dúvidas. Demissão é forma de o cargo fica vago. Exoneração, o cargo fica vago. Qual é a diferença? A diferença é que a demissão é uma punição, a exoneração não. O servidor comete um ilícito, é submetido é submetido a processo administrativo disciplinar, a PAD, e aí, se for condenado, demissão. Exoneração não é punição nenhuma. Então, quando o servidor entra em exercício, é submetido a estágio probatório, e aí, ao longo do estágio probatório, ele é considerado ineficiente. Se ele for considerado ineficiente, será mandado embora. Ele será demitido ou exonerado? Exonerado. Ele não é eficiente, mas não cometeu nenhum ilícito, não, né? Não cometeu nenhum ilícito. Então, é exoneração, não é demissão. Tá legal. Promoção, readaptação, também são forma de vacância. Ou seja, promoção e readaptação são as únicas duas formas de provimento e vacância simultâneos. Promoção para cima, readaptação para o lado. Promoção do cargo 1 para o cargo 2. Readaptação do cargo 1 para o cargo 3. Certo? Técnico 1 que é promovido a técnico 2. Ocorre o provimento no cargo de técnico 2, ocupa um cargo de técnico 2 e aquele cargo de técnico 1 já fica vago. Agora pode fazer concurso para ocupar esse cargo. Readaptação de técnico para outro lá, né? Para supervisor, não sei de quê, oficial, não sei de quê, de mesmo nível, só que cujas atribuições ele possa ocupar, né, com aquelas limitações. Então, são as únicas formas de provimento e vacância simultâneas. Promoção na vertical, para cima, dentro da carreira, e a readaptação para o lado, na horizontal, não pode ser assim nem assim. Certo? Certo. Então, deixa eu perguntar uma coisa a vocês.
A recondução é forma de vacância de cargo público? Eu perguntaria isso em prova. Recondução é forma de vacância? Recondução por reprovação estagiatória. O André está aqui ocupando o cargo de técnico no TRT há 10 anos. Já é estável? Já. No cargo de técnico? Não. No TRT? Não. É estável no Serviço Público Federal. Passou no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Foi para lá. O André estável será submetido a estágio probatório? Sim, para verificar se ele tem capacidade para ser fiscal. Ele já tinha provado que tem capacidade para ser técnico. Agora tem que provar que ele tem capacidade para ser auditor fiscal. Estágio probatório, 3 anos. Ao final dos 3 anos, ele pode ser reprovado no estágio probatório? Sim. Se ele for reprovado no estágio probatório, ele terá que desocupar o cargo. E aí, a administração vai poder mandar ele embora para casa? Não, porque ele tem estabilidade no serviço público. Se ele tem estabilidade no serviço público, ele vai voltar para o cargo de técnico. Isso também é recondução. Uma vez que ele já era estável, ele volta para o cargo. Então, o que é recondução? Recondução, na verdade, é o retorno do servidor estável ao cargo anterior. Recondução, então, é o retorno do servidor estável ao cargo anterior, que pode ocorrer em 2 situações. Primeira, que a gente já tinha falado, em decorrência da reintegração de um outro servidor, né? Reintegração de outro, e aí ele terá que ser reconduzido, ou em decorrência de reprovação no estágio probatório. As 2 são recondução. Então, o André, está como auditor fiscal da Receita Federal, é reprovado, é reconduzido ao cargo anterior. Quando ele é reconduzido ao cargo anterior, ele volta para cá para ocupar o cargo de técnico do TRT. Então, recondução é forma de provimento no cargo de técnico. E é forma de vacância do cargo de auditor? Sim ou não? Esse desenho que eu fiz, tem um monte de gente que falou sim, do jeito que está desenhando assim, estou entendendo, Gustavo. É sim. Recondução é forma de vacância também, não é? Não, não é. Não é. Por que não é, Gustavo? Posso explicar de 2 maneiras, uma simples e outra mais elaborada. Qual que vocês querem primeiro? A simples? Tá bom. A simples é a seguinte. As formas de vacância previstas no Estatuto Federal são essas aqui. Tem a condição aí no meio? Não. Então não é. Acabou. Mais simples que isso, impossível, né? São formas de vacância. Essa. Essa aqui é forma de vacância? Não, não está escrito lá. Acabou. Então, primeira logo, é forma de vacância? Não, porque não está previsto no Estatuto. Certo? Certo. Ah, Gustavo, tudo bem. Pela decoreba eu já entendi, mas não faz sentido. Você não tá, eu estou vendo que está ficando vago o cargo. Na verdade, não é isso que acontece. Quando o servidor é reprovado no estágio probatório, o raciocínio, isso é raciocínio, né? Para quem gosta de raciocinar. Quem não gosta, não gosta de raciocinar não, Gustavo, eu gosto só de decorar. Eu gosto de decorar, então beleza. Recondução não é forma
de vacância porque não está previsto no Estatuto Federal. Pronto, já decorou. Agora, se você quer raciocinar, pode me acompanhar aqui. Quando o servidor é reprovado no estatubatório, o servidor é exonerado. A forma de vacância que se dá com a reprovação em estatubatório é a exoneração. E a partir daí, ele foi exonerado do cargo de auditor por reprovação em estatubatório. Ele já tinha estabilidade anteriormente, que ele ocupava um outro cargo e tinha estabilidade? Sim, será reconduzido. Não tinha estabilidade, está exonerado e pode continuar em casa. Então, a exoneração, essa sim, é forma de vacância. A recondução é forma de provimento. Tá aí a explicação de por que recondução. Tem um monte de gente boa, né? Não quero falar, mas eu já vi, né? Um monte de gente boa dando aula e tal por aí, falando, não, recondução é forma de provimento também, porque acontece isso e tal, não sei o quê. Não é não, gente, não é não. Não entra nessa não na hora da prova que você vai dançar. Não é não pelo simples motivo de que, primeiro, não tem previsão legal. E esses artigos são taxativos. Então, se não tem, não está previsto, não é. E a explicação, para quem não consegue enxergar, é essa aqui. A forma de vacância é a exoneração e a forma de provimento é a recondução. Então, recondução é forma de provimento, mas não é forma de vacância. Tá legal? Tá legal. Tudo bem. Acabou? Não. Falta a gente ver essa última aqui, ó. Que está no teu estatuto. Vacância por posse em outro cargo inacumulável. O que é isso? Eu e meus esqueminhas, quadradinho, setinha, para um lado, para o outro. Demora, Gustavo, esse negócio. Mas demora, viu? Ó, direito administrativo é demorado, hein? Eu não sei quem que falou a vocês que direito administrativo é rápido. Aliás, ontem eu estava dando aula de noite numa turma, aí um monte de gente, tem uma prova que está com o edital agora em cima, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí um monte de gente aparece lá querendo, Gustavo, vem cá, a prova vai ser agora, no outro mês. Pô, me dá as dicas aqui, isso aqui, então não sei o quê. Eu até consigo dar, até posso dar umas dicas para quem já está estudando muito tempo, já sabe, umas dicas do que vai cair mais e do que vai cair menos. Agora, tem gente que caiu de paraquedas, está estudando há um mês e acha que eu vou dar a dica que o cara vai passar na prova. Não vai não, gente. Esquece isso. Não existe isso. Direito administrativo tem que ser devagar. E aí, o que acontece? Ah, saiu o edital, né? Aparece lá na folha dirigida. Edital para prova não sei de quê, remuneração, R$9.000 por mês. Maravilha! Quantas vagas? 50? Tá para mim. Aí o cara chega lá e estuda 2 meses. Toma ferro. Aí nesses 2 meses, ele tem lá 5 aulas de direito administrativo. Aí vê tudo em 5 aulas. Isso. Acabou. Aí acabou. Daí 3 meses, aí não passa 3 meses depois, tem outro concurso aí com o edital, já tá marcado, então ganhando tem outra turma. Aí faz outra turma lá, 6 aulas. Nessas 6 aulas vai vir aquilo tudo de novo. Depois faz de novo. Tem gente que estuda direito administrativo 3, 4, 5 vezes. Estudou 5 vezes. Errado. Estudou 5 vezes a mesma coisa, correndo e de qualquer jeito. E aí, depois de ter estudado 5 vezes, não sabe nada de direito administrativo. Acha que sabe, né? Mas sabe pontual. E aí se enrola. Se a prova for muito fácil, de repente até dá. Mas se a prova for mais ou menos, não dá. Direito administrativo, direito constitucional, tem que ser devagar. Isso é isso, pega o livro, devagarzinho, vai lendo, isso aqui por causa disso, treina, pega as questões, faz, acertou, isso aqui eu estou errando, por quê? Volta no livro, por que eu estou errando isso? Por causa disso, tal, beleza, isso aqui nem estou na minha cabeça, volta, estuda de novo, lê o livro de novo, vai demorar aí uns meses, concurso público,
é programa para 2 anos, gente. Não é concurso público, não é planejamento para 3 meses, não. É planejamento para 1 ano, dependendo da prova, de 1 ano, 1 ano e meio para frente. Mas dá certo, né? Dedica aí 2 anos da tua vida a isso aí, deixa de ir à praia todo final de semana ao longo de 2 anos, porque depois de 2 anos você vai poder ir à praia todo final de semana e comer camarão, né? Tem muita gente que vai à praia, vai tá indo à praia todo final de semana, não está estudando, tá? Mas fica lá no maior sufoco na praia lá, né? Pede uma cerveja, depois não pode tomar 2 ou 3 não, porque senão vai ficar enrolado e tal, não sei o quê. Não, quando for à praia, você chega lá e fica o dia inteiro e bebe, come, e vai por mim. É assim, hein? Por isso que não dá o curso, né? Por isso que depois fala, depois história e não consegue falar da matéria. É isso aqui, olha só. Concurso de técnico do TRT, concurso de auditor fiscal da Receita Federal. De novo, o André está ocupando aqui o cargo de técnico, já tem 10 anos no cargo de técnico, já adquiriu estabilidade no serviço público, fez concurso para auditor fiscal da Receita Federal, passou, foi para lá, tomou posse. E, portanto, deixou o cargo dele de técnico vago, não é isso? É. Qual foi a forma de vacância que ocorreu no cargo de técnico do TRT? O André, para sair do TRT e ir para a Receita Federal, ele precisa pedir o quê? Ah, eu estou indo para lá, então o servidor pede. Quem falou que ele pede exoneração? Nada de exoneração. Também é sacanagem. Também eu falo, pediu, aí você... Ah, pediu, exoneração. Não pede exoneração, hein? Tá? O servidor não pede exoneração. Quando ele toma posse no cargo de auditor fiscal da Receita Federal, o cargo de técnico fica automaticamente vago. Qual a forma de vacância que ocorreu? Aquela última que está escrito lá. Vacância em decorrência de posse em outro cargo inacumulável. Pode acumular auditor com técnico? Não, quem dera, né? Ficar nos dois, né? Não pode. Então, a posse lá gera a vacância do primeiro. Automaticamente. Aí não pede exoneração. Justamente por isso, aí que a gente vai entender, é que, como ele não pediu a exoneração do cargo, ele não está se desligando do cargo. Ele raciocina assim, ele não pediu para se desligar. Quando você pede exoneração, é porque você está querendo ir embora. Ele não está querendo ir embora, até pelo contrário, se ele pudesse ficar com os dois, gostaria muito. Mas a posse no outro cargo impede que eu continue no cargo anterior. Então a posse no cargo inacumulável gera automaticamente a vacância do anterior. Como foi uma coisa automática, se ele for reprovado no estágio probatório, ele será automaticamente reconduzido ao cargo anterior, porque ele não tinha pedido exoneração. É a explicação. Por isso que ocorre a recondução por reprovação de estágio probatório ao cargo anterior, porque ele também não pediu exoneração do cargo anterior. Ocorreu a vacância por posse no outro cargo. Sacaram isso? Agora, olha uma pegadinha aqui. E se esse cargo fosse um cargo de técnico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo? Técnico do TJ. O André é técnico do Tribunal de Justiça, passou em outro concurso, quer ir para lá. Para ele sair e deixar o cargo dele vago, o que ele tem que fazer? Essa forma
de vacância em decorrência de posse em outro cargo inacumulável, está previsto no Estatuto Federal, não tem nos outros estatutos. Eu não conheço todos os estatutos do Brasil, mas os que eu conheço, normalmente, não tem previsão de vacância por posse em outro cargo inacumulável nos estatutos estaduais, nem nos estatutos municipais. Então, se não tem essa forma, para ele deixar vago, só se ele morrer, não está morrendo, não sendo aposentado, não está sendo demitido. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que pedir exoneração. Aí sim, técnico do TJ, ele pede exoneração do cargo para ir para outro cargo. Se for reprovado no estágio probatório, no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, será exonerado do cargo de auditor fiscal da Receita Federal e será reconduzido de volta ao cargo do TJ? Não. Ele tinha pedido exoneração do cargo. Por isso é que caiu um concurso muito maldoso numa prova há uns anos atrás. Teve uma prova para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e aí colocava isso aqui, ó. André é técnico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro há 10 anos, portanto, estável no serviço público estadual. E agora, André foi aprovado no concurso para analista do mesmo Tribunal de Justiça. Tomou posse no cargo de analista, deixando vago seu cargo de técnico. Caso André seja reprovado no estágio probatório de analista, ele terá direito à recondução ao cargo anterior de técnico? Resposta: não. Dentro do mesmo Tribunal de Justiça, hein? De repente ele mudou nem de mesa. Ele trabalhava na sala como técnico, agora passou a ser analista. Mas como ele já gosta daquela mesa, continua na mesma mesa. No mesmo armário. No mesmo lugar. Só exercendo funções diferentes. Ok. Terá direito à recondução? Não. Sabe por quê? Não. No Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, não tem previsão de recondução por reprovação em estágio probatório. Por que não tem previsão de recondução por reprovação em estágio probatório? Porque não tem vacância do cargo anterior por posse em outro cargo inacumulável. O André pediu exoneração do cargo de técnico, de TJ. Como ele pediu exoneração do cargo, ele assume o cargo de analista, e se ele for reprovado no estágio probatório, ele não tem cargo anterior para voltar, porque ele pediu desligamento do cargo anterior. Cuidado com essa pegadinha, hein? Então, se você estiver estudando um estatuto estadual, dá uma olhadinha no teu estatuto desse estado aí, para ver se tem recondução por reprovação em estágio probatório. Tem que ter recondução em decorrência da reintegração de outro servidor. Isso tem que ter, porque tem na Constituição Federal, tem que ter em todos os estatutos. Mas não deve ter recondução por reprovação em estágio probatório, porque não tem a vacância em decorrência de posse em outro cargo inacumulável. Fechou? Fechou. Esse é o raciocínio. Tomara que vocês tenham entendido direitinho essa história e gostado, para não errar mais nada com relação a isso. Beleza? Beleza, gente. Próxima aula a gente continua.